da turma, meu grupo ficou com a temática Crise Ambiental Internacional. Eu me chamo Emanuel. Eu me chamo Sara Gabriela. Eu me chamo Raquel Barreto. Eu me chamo Patrícia. Eu me chamo Vanessa. Eu me chamo Ana Luísa. Eu me chamo Leonardo Medeiros. As florestas e matas são responsáveis pela manutenção do clima e conservação da água, que é indispensável para que exista vida. O bioma amazônico chega a ocupar uma área de 4.196.943 km², que corresponde a mais de 40% do território nacional e é constituída principalmente por uma floresta tropical. O desmatamento, as queimadas, a garimpagem, o agropastoreio e a biopirataria representam os principais problemas ambientais enfrentados pelo bioma amazônico. O conjunto formado por essas ações devastadoras é responsável por graves mudanças climáticas em todo o planeta. Motivadas pelo cenário político brasileiro e sem o controle por parte das entidades governamentais, as queimadas na Amazônia tiveram sua origem ligada às práticas econômicas desenvolvidas na região. Seu crescimento se dá a partir da década de 30, ficando mais intenso após a década de 70, período em que o regime militar tinha receio de perder terras não povoadas. Por conta disso, incentivou que pessoas migrassem para áreas não habitadas para que começassem a desmatar, visando a agricultura e pecuária. O desmatamento e as queimadas são práticas humanas que costumam a ser interligadas e consequências uma da outra, pois ao retirar a cobertura vegetal, ocorrem as queimadas para que as plantas menores sejam retiradas do terreno para que sejam plantadas as de maior porte. Apesar de ser uma técnica primitiva, o incêndio é bastante eficiente, rápido e de baixo custo, o que motiva sua massiva utilização. Só no estado do Amazonas, segundo dados do Programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com 7.000 focos de queimadas em setembro de 2023, o estado tem o pior mês de fogo do ano. De acordo com estes dados, é o pior resultado do ano no estado, superando o verificado em agosto, mês até então com mais queimadas no Amazonas em 2023. Os números negativos de focos de queimadas vão na contramão de uma tendência de baixa no desmatamento na região, que teve queda de 66% em agosto. No âmbito internacional, o Brasil tem sido alvo de muitas polêmicas e discussões. Além de vários protestos por parte dos ativistas, em 2019, o país deixou de ser retratado pela imprensa internacional como uma das lideranças do combate ao aquecimento global, para aos poucos ser visto como uma nação que ameaça os esforços globais de prevenção do ecossistema, muito diferente do que se sucedeu em 1992, quando o país sediou a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O Brasil se apresentava como liderança na defesa de metas globais ambiciosas de redução de emissão de gases poluentes, embora sempre tenha feito pressão para que países desenvolvidos assumissem uma fatia maior da responsabilidade e compensassem financeiramente nações emergentes pela contribuição que fizessem. No que toca ao ordenamento jurídico interno, o direito ambiental é valorado como um direito de terceira geração, de interesse difuso e direito fundamental. O artigo 225 da Constituição Federal é um marco para a preservação ambiental em nosso país, pois foi a primeira vez que uma Carta Magna trouxe em seu corpo, de forma expressa, um capítulo para tratar sobre a preservação do meio ambiente. O caput do artigo 225 prevê que a pessoa humana é titular do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 225.
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O artigo 225 e seus parágrafos asseguram que é dever do poder público e da coletividade preservar e defender o meio ambiente, inclusive para as gerações futuras. Fiorello, 2013. Ainda na legislação interna, ressalta-se a Lei 9.605 de 98, que dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, que, por sua vez, do artigo 38 ao 53 da seção 2, tipifica os crimes contra a flora, o que nos mostra a grande importância do papel da flora no equilíbrio ecológico da vida. Desse modo, qualquer atitude que venha a prejudicar a flora é considerada crime. Ressalta-se também a Lei Federal nº 12.651 de 2012, o novo Código Florestal, que demonstra no capítulo 9 da proibição do fogo e do controle dos incêndios. Trata-se de um dever fundamental que não se resume apenas a um mandamento de ordem negativa, mas possui também uma disposição de cunho positivo que impõe a todos a prática de atos tendentes a recuperar, restaurar e defender um ambiente ecologicamente equilibrado. Constitui verdadeiro pavilhão orientador da atuação do poder público e da coletividade, com vistas a salvaguardar a preservação ambiental. Verdun, 2014. No que diz respeito aos principais instrumentos mundiais que tratam das questões ambientais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não se encontra expressamente previsto nos principais instrumentos sobre direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nem no Convênio Europeu de Direitos Humanos. Dada a total importância e necessidade de estarmos inseridos em um meio ambiente sadio, deveria ser destaque a preservação e a proteção do ambiente, e ser inserido como debate mundial, e também como um direito humano. Dado o desequilíbrio ambiental causado pelos diversos problemas ambientais, em especial os desmatamentos e queimadas que são realidade na Amazônia, diversos reflexos são registrados naquela região, sobretudo a presença de uma neblina tóxica proveniente de diversos focos de incêndio, que possuem 3 causas. A primeira delas é ligada ao desmatamento, onde também ocorre o uso do fogo para a eliminação de arbustos que sobram, técnica executada para o preparo do solo para agricultura ou pecuária. O segundo motivo fica por conta das queimadas realizadas em áreas de agricultura que já existem. O terceiro e último motivo são os incêndios florestais, sejam eles acidentais ou não. As cidades de Itaituba e Santarém, no Pará, e a cidade de Manaus, no Amazonas, são exemplos de localidades que pertencem ao bioma amazônico e estão sofrendo as consequências quase invisíveis desse problema. O que outrora foram paisagens com os mais lindos pôres do sol e o plano de fundo das fotografias mais memoráveis, hoje estão cobertas por uma fumaça tóxica que adoece a população a cada dia. Infelizmente, está sendo pouquíssimo divulgado na mídia nacional e até mesmo na mídia local. Muitas queimadas e, consequentemente, inalando muita fumaça. A cidade vem sendo coberta desde então por fumaça. A gente dorme e acorda asfixiados por conta da fumaça. É desesperador. Impactos que essa fumaça traz é isso, gente. A gente tá indo o tempo todo para o hospital. Criança, minhas filhas, o tempo todo com febre por conta dos problemas respiratórios causados pela fumaça. Pessoas idosas morrendo asfixiadas de verdade, com falta de ar.
e nada é divulgado. Tanto que você vai procurar, você não tem nenhuma morte registrada em relação a isso, não tem. Mas a gente que está vivendo aqui, a gente que convive, vive aqui no meio das pessoas, a gente sabe que tá sim tendo morte por isso, já teve morte por isso, e nada é feito. E nós estamos aqui, ó. 17/11, mais uma noite sem conseguir dormir, com o cheiro da fumaça que tá insuportável. O céu tá todo branco, ninguém nem vê a cor do céu, todo branco, toda fumaça. Abandonados. O presidente nem fala sobre a queimada, nem toca no assunto sobre as pessoas estarem morrendo, sobre a sensação horrível que é viver aqui inalando tanta fumaça. Ninguém fala, e a sensação que a gente tem é de não ter relevância nenhuma para o restante do mundo. E isso é horrível, gente. Madrugada sem conseguir respirar e fico ali no quarto, abastecendo com o umidificador, olhando para as minhas filhas, às vezes acordam com febre do nada. Os hospitais estão superlotados, continuam superlotados ainda. Resta entregar nas mãos de Deus. Sou residente, nascido e criado aqui no município de Santarém do Pará, e morei minha vida toda aqui, continuo morando. A ocorrência das fumaças, né, provenientes de queimadas que assolaram aí nossa região, né, durante algumas semanas, de forma quase que ininterrupta, né, principalmente a partir desse mês de novembro. Início de novembro foi quando isso ficou realmente forte. Foi a primeira vez, né, que isso aconteceu, que eu recordo de ter acontecido isso de forma tão intensa, né, parece que realmente a cidade toda, a região toda estava com aquela tomada por essa fumaça, como se fosse uma neblina, né, e primeiro é o ponto de vista psicológico, assim, pelo menos para mim, né? Tipo, a gente acordar e em vez daquele nascer do sol bonito que a gente está acostumado a ver, né? A gente já vem nesse clima de secura, essa fumaça cobrindo o sol, tons meio alaranjados, uma coisa meio estranha, assim. Quase que um anúncio mesmo de fim do mundo, um sentimento bem estranho, assim, para começar e para terminar o dia também, né? Geralmente no pôr do sol também, que a gente está acostumado a ter um pôr do sol bem bonito aqui na nossa cidade, próximo ao rio e etc. Isso também foi bem modificado, né, com a aparência dessas fumaças. Tem muitas pessoas que relatam, né, que tiveram muita dificuldade, muitos casos de gripe, garganta inflamada, pessoas que têm asma também tiveram muitas reclamações nesse sentido, né? Eu não passei tanto por isso, mas é uma coisa que eu ouvi de amigos e familiares, né? Pessoas que moram aqui em Santarém também, que tiveram que lidar com essa questão das fumaças. Estamos largados, a Amazônia só é relevante para servir como marketing, né, para os globais, para as pessoas internacionais, porque talvez a Amazônia deva servir para muita gente, mas os amazonenses são nada. A gente percebe que são duas medidas, né? Se isso estivesse acontecendo em qualquer outra região do país, provavelmente teria uma notificação mais detalhada, teria um estado de calamidade, por exemplo, se instaurando, teria, de repente, atitudes mais efetivas dos governos, mas, infelizmente, a periferia do Brasil continua sendo o norte, né? E a gente tem sempre que lidar com esse atraso, né? Atraso de políticas, atraso de atenção, atraso de investimento, atraso de tudo, né?
Só chegam meio que as sobras para cá e a gente tem que ficar lidando com essas sobras do que a gente conhece como Brasil. Mas é isso, seguimos firmes e batalhando por um clima mais justo, né, por uma igualdade climática, por políticas de atraso, né, a essa questão do aquecimento global. A gente está na contramão, né, do que o sistema está criando em relação a políticas, né, mas seguimos aí batalhando.